Dancing Queen. Eu moro em São Paulo, capital, e até hoje só tive uma experiência com o sobrenatural. Pra falar a verdade, algumas, mas é sempre a mesma. Outro dia eu estava dormindo. Era dia de semana e eu tinha escola no dia seguinte. Estou no último ano. Quando eu acordei no meio da noite, ouvindo uma música tocando. Não estava muito alta, mas dava para ouvir bem. O som parecia estar vindo da sala. Eu fiquei imaginando por que os meus pais estavam ouvindo música naquela hora da noite, pois só eles poderiam estar ouvindo aquela música que estava tocando. A música era aquela Dancing Queen do ABBA. Saí do meu quarto pronto para dar uma bronca neles, mas quando eu cheguei na sala, eu parei na porta e fiquei completamente sem reação. Eu não sabia o que fazer. O aparelho de som estava desligado. A música não estava alta, mas parecia vir de todo lugar. E no meio da sala tinha uma garota que parecia ter a minha idade, dançando. Ela tinha um cabelo escuro e uma pele muito branca. Estava com uma roupa branca que parecia dos anos 70. E o pior de tudo é que ela não parecia sólida. Eu conseguia ver através dela, mas não muito. Eu fiquei lá por uns 10 segundos, completamente sem reação, vendo aquela garota girando e dançando pra lá e pra cá, ignorando completamente a minha presença. Então ela foi ficando cada vez mais transparente até que sumiu completamente. E a música parou. Já não ouvia mais nada, só um cachorro latindo na vizinhança e um carro correndo feito louco em uma rua perto de casa. Quando o choque de ter presenciado aquilo passou, eu saí correndo para o meu quarto. Eu entrei embaixo do lençol e fiquei lá até dormir. Na manhã seguinte, eu acordei não sabendo se o que eu tinha visto na noite anterior tinha sido real ou um sonho. Eu não comentei nada com ninguém e resolvi ignorar completamente tudo aquilo. Algum tempo depois, novamente à noite, eu estava dormindo quando acordei com a música tocando. Mas dessa vez, quando eu abri o olho e notei que realmente a música estava tocando e que era aquela música, eu senti um gelo no coração. Eu sabia que se eu fosse para a sala, eu iria ver a menina. Mas mesmo com medo, resolvi sair da cama e verificar. Eu tive que ter certeza. Quando eu cheguei na porta da sala, lá estava ela de novo, dançando como se não tivesse preocupação nenhuma no mundo. Como se estivesse fazendo tudo o que queria fazer. Era uma coisa maravilhosa, mas completamente assustadora de se ver. Mas um pouco depois que eu entrei na sala, ela sumiu. Ficou menos que uns 5 segundos lá. Mas dessa vez eu entrei na sala, acendi a luz, mas não tinha nada lá. Voltei para o meu quarto e fui dormir. No dia seguinte, eu sabia que não tinha sido um sonho. Sabia que aquilo tinha sido real. Resolvi falar com meu pai, que tem a cabeça mais aberta para esse tipo de coisa e entende bastante sobre oculto e esoterismo, diferente da minha mãe, que é católica e odeia falar nesse tipo de assunto. Eu perguntei para ele se ele já tinha visto algum fantasma pela casa ou se já tinha ouvido ou sentido alguma coisa de estranha, mas não falei para ele o que eu tinha visto. Ele respondeu que não, que nunca tinha ouvido nem visto nada, mas que sentia que a casa tinha uma certa energia diferente. Ele falou que onde a nossa casa está já tinha sido uma discoteca nos anos 70, que por acaso pegou fogo um dia e infelizmente algumas pessoas morreram. Eu fiquei impressionado com isso, já que não tinha falado sobre o fantasma que eu tinha visto. E eu não sei porquê, eu não falei depois dele ter me contado isso. Não sei porquê. Talvez eu quisesse ficar com ela só pra mim. Mas um bom tempo passou e eu não mais a vi. Já estava pensando que nunca mais iria vê-la. Quando na semana passada eu acordei com aquela música tocando, eu levantei correndo e fui até a sala. E lá estava aquela diva dançando graciosamente. A porta da sala estava só um pouco aberta, cerca de um palmo. Eu só estava com o rosto na abertura, mas dessa vez ela não foi embora tão rápido como das outras vezes. Ela ficou um pouco mais. Eu estava hipnotizado pelo modo como ela se movia. Não conseguia tirar os olhos dela. Até que, de repente, ela olhou na minha direção,
nos meus olhos, para ser mais exato, e sorriu. Nesse momento, eu senti meu coração parar. Um gelo subiu pela minha espinha e cada pelo do meu corpo inteiro se arrepiou. Ela continuou dançando, mas não tirava os olhos de mim. E eu estava paralisado de medo. Não conseguia mover um músculo. Para falar a verdade, não estava nem respirando, literalmente. Então a música começou a ficar cada vez mais baixa e ela começou a ficar cada vez mais transparente, até que sumiu. Quando ela sumiu, eu senti o ar entrando nos meus pulmões de uma só vez. Eu conseguia me mover de novo, mas em vez de sair correndo para o meu quarto, eu fiquei parado ali. Não sei por quanto tempo eu fiquei lá. Acho que uns 3 minutos. Então eu entrei na sala para ver se achava algo, mas não tinha mais nada lá dentro. Eu acabei voltando para o meu quarto e fui dormir. Desde esse dia, eu sonho com ela quase todo dia, dançando para mim. E ela está sempre linda e maravilhosa, dançando, deslizando pelo ar. Não voltei a vê-la novamente depois daquele dia. E não sei quando vou vê-la, mas mesmo sendo uma ideia que me assusta, uma parte de mim ainda quer vê-la. Será que eu estou me apaixonando por uma fantasma?